Somos um povo sui generis. Ontem todos protestaram, né, no julgamento no TCE da chapa Dilma Temer. Mas a gente aceitou também, né, o Joaquim Barbosa demorar 6 anos para concluir o relatório do Mensalão PT 2005. E também não chiamos quando foram 53 sessões no STF para o julgamento desse mesmo processo do Mensalão 2005. E também a Dilma levou 180 dias, né, até o último segundo, para se defender contra o impeachment, porque dizia que isso estava na Constituição, né? Mas é engraçado que a decisão, né, ela foi empichada, mas os direitos políticos não foram retirados. E se fala em obedecer à Constituição. A demora do Joaquim Barbosa para concluir, levou o tempo para que Dilma se elegesse em 2010. Vejam que coisa interessante. Porque se tivesse sido mais curto, né, talvez muitos eleitores não tivessem votado, que foi o que, como o julgamento foi em 2012, né? Então, em 2014, teve muito menos votos. E se não tivesse demorado tanto também, com certeza a denúncia do escândalo da Petrobras teria vindo antes também, né? E parece que o Hermes Magnus tentou ir atrás dos órgãos competentes da investigação e fiscalização para contar o que estava acontecendo na Petrobras desde 2003. Então, talvez nem em 2010 ela se elegesse. E aí a gente fica né, dizendo que esses juízes estão fazendo onda, né, enrolando. Mas quem pediu mais tempo para a defesa foi também o advogado da Dilma. E aí, eu penso que tanto tempo do relator Joaquim Barbosa demorar no processo do Mensalão, mais os 180 dias da Dilma usando para a defesa, e de novo os advogados pedindo mais tempo. Se isso não é tudo combinado para desestabilizar o país. E aí muitos analistas falam, não, tem que seguir a Constituição, não tem que se importar com a economia. Só que a economia que vai dar o futuro para o Brasil e para todos nós. Não é? Então, a gente tem que sempre ficar pensando que algumas atitudes forçadas têm um único objetivo:
E aquele objetivo de desestabilizar o país e em 2018 virem com um discurso de salvadores da pátria. E se a gente não conhecer a história, né, da política brasileira, da Constituição, as feridas do Brasil, fétidas, começam no Pacto Federativo, onde mais de 60% da arrecadação nacional de impostos e tributos fica na mão de uma caneta, a presidencial, onde é praticado o toma lá da cá. Mas o véu nebuloso da máquina pública, que tem maracutaias e maracutaias da prefeitura ao poder federal. E o servidor público de bem sabe do que eu estou falando. Sabe o que é o cartão QI, quem indica. Para ser um concursado que passou para ser ascensorista, com cartão QI vira assessor parlamentar, fica o tempo necessário para incorporar o salário, volta para ser ascensorista e o salário não muda, porque é direito adquirido. E é com esse salário que ele se aposenta como ascensorista. Só porque passou o período necessário para incorporar o salário. E por que nenhum senador, deputado federal, estadual, vereador mexe nesse vespeiro? Porque os cartões QI deles tá lá. Fazendo essas maracutaias. Outro lugar que ninguém quer mexer, desses que se dizem representantes do povo, é nos regulamentos internos, onde estão as mordomias, porque o salário, o problema não é o salário, o problema são as mordomias, né? Gasolina, gráfica, correio, verba paletó, verba passagem, que muitas vêm de notas frias. E que nossos impostos que pagam para eles. Que esse dinheiro não vai para nenhum lugar, vai para eles. E você não ouve ninguém subir na tribuna e falar sobre isso. Então nós temos feridas profundas no Brasil que precisam ser mudadas. Que precisam ser cuidadas, que precisam ser curadas. Porque senão esse ralo dos nossos impostos não tem fim. E quando a gente começa a fazer isso na nossa cidade, a gente começa a fechar a torneira e tampar o ralo. Não há como ser diferente disso. As reformas são necessárias, muitas reformas, porque o Brasil é um país colonial. Fazem leis não para facilitar, não, fazem leis para complicar, para vender facilidades. A gente tem grandes sonegadores no Brasil. E eles ficam entrando com recurso e não pagam. E o dinheiro não volta. E sonegação é crime de lesa pátria.
Ah, mas eu já pago demais, eu não quero pagar mais. Mas é exatamente assim, todo mundo pensando assim, que a gente não resolve nada. Ah, porque eu não vejo nada, pago imposto e não vejo nada. Mas você não vê nada porque você permitiu que não fizessem nada. Você não fiscalizou. Você não avisou toda a população da sua cidade para todo mundo ir lá protestar. É um trabalho de formiguinha. E que o Brasil precisa de guerreiros que façam isso. Não esperem de políticos, porque políticos só pensam em eleição. Então, ele pode conseguir uma verba para a sua cidade, para o seu estado, mas a intenção dele não é resolver o problema de saneamento básico, saúde, educação, segurança. Não, é que com isso ele vai ter votos. Porque eles consideram suas cidades e estados seus feudos. Então a mudança é nossa. Começa com cada um. E não há mais tempo de esperar. A hora é agora. Explode, coração brasileiro.